Vocês estão buscando uma coisa muito específica nessa cidade, né? A carta, obviamente, tem as características do local em que vocês se encontram, acrescida ao fato de que este encontro sempre acontece neste mesmo lugar. Então é fácil de localizar porque Fertara criou uma cúpula para receber estes sábios. Então vocês se encaminham até lá na calada da noite. O máximo que vocês encontram vez ou outra na rua são guardas andando, que perguntam o que vocês estão fazendo andando nas ruas neste horário perigoso. Eles notam que vocês têm um claro destino e pedem para que vocês tomem cuidado. Fertara parece extremamente seguro. Olá, contistas, aqui é o Akesan, eu sou o Azeran aqui nesse jogo. É com muito orgulho que eu trago para vocês a terceira parte do episódio 2 do nosso audiodrama de RPG de League of Legends. Não esquece de curtir, se possível comentar, compartilhar. Se ainda não for inscrito, se inscreve no canal, dá uma chance para a Tríade. Fiquem bem! Vocês notam nessa cidade que ela é basicamente um maquinário assim ininterrupto. Então tem pessoas trabalhando, tem pessoas agindo nesse horário. Dentro, lógico, de estabelecimentos, né? Não na rua. É muita fumaça, aço tilintando o tempo todo, grandes maquinários realmente a vapor. É uma cidade que não para. Fertara é uma cidade que não descansa. Não demora muito tempo para vocês começarem a chegar no conselho. Vocês veem uma grande construção circular nesse primeiro momento. Ela é distinta, ela destoa dos outros lugares dessa cidade, porque ela não é feita neste maquinário, não é feita de ferro, mas sim de madeira. Uma cúpula menor de madeira é construída em cima. São madeiras grandes e espessas que formam essa construção. Embaixo vocês veem que ela é apoiada sobre uma rotunda, que é também uma construção de concreto, só que completamente circular. Existe uma entrada para cada ponto cardeal, uma no norte, sul, leste e oeste. Independente de qual vocês entrem, quando vocês começam a definitivamente encontrar o que existe lá dentro, vocês percebem uma organização do tipo palco, onde existe um fosso, lá no centro é bem fundo, com 4 púlpitos, nesses também 4 pontos cardeais. Em volta deste fosso, numa parte superior, vocês percebem que existem assentos individualizados, formando um semicírculo em volta do púlpito. No centro, aparentemente, não havia começado a reunião ainda. Vocês encontram lá dois homens em pé. Em volta, nesses lugares individualizados, vocês percebem outras várias pessoas que estão sentadas, cochichando umas com as outras, ou até em silêncio. Logo que vocês surgem, um desses caras que estava no centro levanta a cabeça e olha para vocês com uma feição de estranheza. O que vocês fazem? Eu já olho em volta e procuro quem aparenta ali ser um anfitrião ou alguma coisa do tipo. Lá do centro você escuta um homem. Senhores, por favor, este é um evento privado, por gentileza. E ele vai encaminhando na direção de vocês. E eu vou caminhando na direção dele. Ô, João. Quando tá a uns 20 passos, ele semicerra os olhos e diz: Estamos... Ele olha de novo assim, melhor, quase que esfregando os olhos assim, dá uma leve piscada. E ele diz: Azeran? Eu tento reconhecer. Você já viu este homem em um evento quase 5, 10 anos atrás. Este é Sykes. Ele é um dos 4 conselheiros superiores do elevado conselho. E atrás dele um homem que você viu recentemente, antes de Kon sucumbir. Faz pouquíssimo tempo mesmo, menos de uma semana. Este era o mestre do Rise, Tyrus. Um homem de cabelo curto e uma barba branca longa. Ele usa um característico chapéu mesmo, arcano, e vestimentas bem características também. Ele não se aproxima, mas você sabe que ele te reconheceu. Ele fica distante, mas olhando de forma interessada. Eu me curvo. Sr. Sykes. Ele faz uma pequena reverência para você de volta.
Meus sentimentos, Azeran. Tyrus me contou o que aconteceu a Con e a todos os habitantes. Estamos perplexos com isso, mas infelizmente isso não significa que o senhor possa participar deste privado conselho, se é que me entende. Eu sei da privacidade desse conselho e não viria aqui se não houvesse sido convidado. Eu tiro o convite. Ele parece perplexo. Ele pega o convite das suas mãos sem falar nada, continua te olhando, então ele olha pro convite e diz: Tyrus, a Elevada fez isso. Ela deu um convite a Azeran. Ele olha, compenetrado mesmo assim, passa o dedo um pouco em cima. Você sente que naquele momento ele tá detectando alguma coisa instintivamente. Ele é muito hábil, sabe? E ele olha pra você de novo, olha pra carta, dá aquela apertadinha nos olhos. Quando viu, Salem? Há alguns dias. Interessante, Sr. Azera. Talvez saiba responder a este conselho. Onde encontrou? Por onde Salem se encontra? Afinal, fazem meses que ela está desaparecida. E aí você vê que neste momento, o Tyrus que você tinha se desfocado, ele já se aproximou rapidinho andando. Ele coloca a mão no ombro do Sykes e diz: Deixe que o Duque de Con participe. É interessante que ele saiba o que pensamos sobre o ocorrido e sobre Laux. Tô ansioso para saber. Ele piscou pra você, Tyrus. Tá, eu olho pra Ellie. Eu aproveito que o rapaz falou pra deixar ele entrar, entrego o meu convite e vou indo na rabeira do Duque. Você entregou o convite, o Tyrus... Mocinha, senhorita, um instante. A senhorita... Ele faz assim, querendo saber se a senhorita é a senhora... Né? Ele diz: Milady não se apresentou a este conselho. Eu me chamo Ellie. E o que faz, senhora Ellie? É portadora de terra? É estudiosa, arcana? Conheci o Duque Azeran. Conheceu o Duque? No caminho pra cá. No caminho pra cá, interessante. Definitivamente um bom motivo pra Salem fazer-lhe um convite formal para o elevado conselho. Talvez o motivo pro meu convite seja ter conhecido Laux. Ele olha pra você e diz: Acho que todos conhecemos Laux. Talvez... Ele olha pro Sykes. Não, talvez isso seja um bom motivo. Por favor, tome um assento. Não é como se estivesse só faltando vocês, então eles esperam mais alguns minutos e vocês notam que faltam 2 lugares ali, duas pessoas, na verdade. 2 lugares não, os lugares estão lá. Faltam 2 pessoas nos púlpitos. E não demora muito para que vocês ouçam alguns cochichos, né, sobre o primeiro deles. Ryze não faz mais parte do elevado conselho. Não, definitivamente ele rompeu com Tyrus. E algumas pessoas surpresas. Ele rompeu com Tyrus, seu mestre? Como assim? Dizem que desde a tragédia de Con, Ryze e Tyrus não se falaram mais. E Ryze tomou o caminho do penitente. Ele está sozinho em busca das runas. E a outra pessoa: é suicídio! Como ele poderia ir atrás das runas? Ela é muito maior do que ele. Outra pessoa diz: desde que Salem desapareceu, definitivamente ninguém à altura conseguiu ser eleito por este distinto conselho para ocupar o seu púlpito. Uma pena. 2 arcanos falando sobre os eventos mágicos é tão pouco, eles não conseguem saber do mundo inteiro. Esses são os boatos mais relevantes que vocês vão escutar. Até que o toque-toque seja feito no púlpito e o Sykes tome a palavra para falar. Vocês vão fazer alguma coisa até esse momento? Eu só vou me sentar. Só ouvir sentadinho lá. Tyrus toma o púlpito do norte, enquanto Sykes fica no meio. Mas vocês sabem que ele toma o púlpito do oeste. Ele estava lá. Ele vai até o centro e diz: membros do elevado conselho, creio que o que vocês anseiam por saber... E aí ele olha para o Duque Azeran.
seja sobre o ocorrido em Kon. Infelizmente, não nos prolongaremos nesse assunto. Seremos breves, pois as informações são poucas. Mas sim, Lauk Sane definitivamente rompe com os membros deste elevado conselho e toma o pior de todos os caminhos. A portadora da runa global decide não entregá-la, não dividi-la com este conselho, nem com os nobres daquele vilarejo. E num ato de agressividade e violência, ativa a chama eterna. E aí as pessoas, algumas fizeram um grito de surpresa assim: "Oh, foi isso que aconteceu?" Não levianamente, Sykes diz. Ela tinha um plano, talvez um plano legítimo, mas não foi acolhida. Laux não entendia sobre política. Ela não entendia que o caminho da sabedoria não é só o da leitura dos livros. Apesar de ser como nós, uma arcana, ela não dividia o mesmo saber. E aí Tyrus o interrompe. Ocorre que não caçaremos Laux. Entendemos que este não deve ser o objetivo deste conselho neste momento. Nossos focos estão ainda em encontrar a localização de outras runas e negociar com estes portadores, se elas já estiverem em alguma mão, para que eles finalmente possam cedê-las, amigável e politicamente. Vocês veem que no meio desses discursos alguns membros vão levantando a mão e vão fazendo perguntas. Eles vão interagindo desse jeito. Mas existem alguns membros que só ficam calados e mais afastados. O lugar de vocês, o que ele direcionou a vocês, é um lugar mais afastado, né? Vocês são ouvintes. Sykes vai retomar a falar sobre Laux. Ele diz: ela tinha um grupo que caminhava com ela e parece que foram selecionados a dedo esses membros, pois cada um deles tinha uma habilidade específica. Não sabemos do paradeiro de Laux, mas sabemos do rastro mágico que ela deixa. Tyrus interrompe e toma a palavra mais uma vez. Sabemos que ela foi em direção à sua cidade natal. Lauk Sane retornará a Shurima. Talvez ela não tenha conseguido o exército que queria para libertar os escravos, mas ela tenha encontrado outro jeito. E aí uma das pessoas levanta a mão e pergunta: vocês não acreditam que Laux realmente ofereça algum perigo? Que ela deva ser combatida? Este elevado conselho poderia fazer isso? Os arcanos que aqui estão conseguiriam embatê-la? E aí Tyrus diz: não com uma runa global. Isso está fora de cogitação. Deixaremos que ela tome o seu caminho e seu destino se cele sozinha. Sabemos, no entanto, que... E ele abaixa a cabeça e diz: Rise não deixará Laux impune. Mais alguma pergunta sobre esse assunto? Partiremos para o próximo. Eu levanto a mão. No momento em que você levanta a mão, o Sykes diz: Senhor Azeran, o Sr. Duque é um membro ouvinte. O senhor não está autorizado a fazer perguntas. Eu me levanto e vou andando até a frente. Não acho que minha permanência neste conselho durará o suficiente. Você começa a ouvir bochichos das pessoas. Nossa, mas que indelicado. Definitivamente não parece um nobre. É Duque? Ele é o Duque de Kon? Mas que Kon? Sim, grito. Eu sou o Duque de Kon. E eu estava lá quando Laux fez o que fez. Me admira que esse elevado conselho tenha apenas a fama de conter sábios, porque Laux está solta e confiam no destino para que o destino dela se cele sozinho. Toda a destruição que ela causar no caminho com uma runa global não diz respeito a este conselho? O que diz respeito a este conselho? Eu sou novo aqui. O Sykes te responde:
Creio que para debochar dos sábios, você se considere um, não é mesmo, Azeran? Este conselho se importa com os caminhos da magia. E neste momento, parar uma outra arcana não é o objetivo, porque ela porta um item que você sabe o poder destrutivo. Mas te convido, Duque Azeran, por que você mesmo não vai atrás de Laux? Ah, mas eu vou. Eu vou atrás de Laux porque eu sei do que ela é capaz de fazer. O senhor não sabe do que ela é capaz de fazer. Eu não estou... Você sabe o que a runa é capaz de fazer. Colocando... Eu sei do que ela é capaz de fazer. O senhor estava lá? Ele que se cala. O senhor não estava. O senhor não estava. O senhor não ouviu os gritos. O senhor não ouviu a tortura. Eu não estou me colocando num lugar de sábio. Nem é um lugar que eu almeje. Porque até agora, os sábios que eu conheci tinham muito de estudo e tinham pouco de ação. É muito teórico. Eu sei que cada um tem o seu lugar. Eu sei que a cada um pertence um lugar. O que eu estou criticando é... Vamos mudar de pauta? Vamos passar para a próxima pauta porque essa está esgotada. Não vamos atrás de Laux porque ela tem uma runa global. E mudemos a nossa pauta porque isso está fora de nossas mãos e talvez quando ela bater em nossa porta a gente faça alguma coisa. Disseram que Laux não sabia de política. Talvez o conselho seja político demais e sábio de menos. Quando você finaliza os seus dizeres, no momento final, assim, você terminou sua última palavra, você vê que o Tyrus levanta a mão, como seria palma da mão aberta pra cima, assim, como fazendo um sinal de pare. E aí ele só sinaliza com a cabeça, assim, que sim, sabe? Ele fez um sim, fez pra você parar. E aí ele disse pra você: é o suficiente, Duque. Creio que em outro momento de minha vida eu já tenha visto outra pessoa ocupar este mesmo lugar que você ocupa agora. O desejo da mudança, o ímpeto, a fúria, a cólera, o potencial, diz ele no final. Ele se banhou em sua força de vontade e hoje infelizmente não está mais conosco. Ryze está em sua caçada pessoal pelas runas ou por Laux. É deste destino que me refiro. E nenhum de nós aqui sabe realmente o que ele é capaz de fazer, o quão obstinado ele é para concluir o seu destino. É o destino de Ryze alcançar Laux. É um problema pessoal de Ryze. E o senhor disse que nenhuma pessoa estava presente no evento, senhor Azeran. Isso é verdade, nenhum de nós aqui estávamos presentes. Mas Ryze estava. E algo que penso que vocês têm em comum, Duque Azeran. Existe algo que vocês dividem em seus destinos, mais do que a postura e a obstinação. Quando criança, Ryze também foi exposto a uma runa global. É a primeira vez que você vê um segredo segredíssimo da tua vida, Azeran, ser colocado em público desse jeito. Ele diz: eu sei disso e sei que você também foi exposto, porque eu mesmo fiz isto a pedido de Adras e de Esper, que acreditavam que isso seria a sua proteção, mas eu sei ao que isso te levou e eu permaneci com Ryze tempo suficiente para isso. Você ouve o chamado, não ouve, Azeran? Eu abaixo a cabeça a todo momento. E aí ele se aproxima de você, bem rápido assim. Então vá! Aí tipo ele levanta seu rosto com a mão dele. Vá atrás das runas. Eu regalo o olho. Este é o caminho. Com o poder você conseguirá subjugar o poder dela. Ou deixe que Ryze faça isso. Olhe em volta, Azeran.
Ele aponta para as pessoas. Você viu o que ela fez a Con, que acha que faria conosco. Não é falta de sabedoria admitir que o poder está muito distante disso. E se você quer saber, Azeran, eu sei para onde Ryze foi. E eu sei para onde você irá, porque eu sei a que runa você sente o chamado. E aí ele coloca o dedo no seu peito e diz: mas esta runa, a mais poderosa de todas as runas, ela pode te levar ao fim de Laux, a retaliação completa, e pode trazer o fim a este mundo, pois esta runa já foi despertada uma vez para abrir as portas que eu sei que você já viu. E ela trouxe a ruína, a Ikatia. Se você quer seguir o chamado dessa runa, saiba, você vai caminhar para uma direção muito parecida de Ryze. Mas ele foi atrás de outra coisa. Seu caminho é o de Freljord. Eu fico sem palavras, assim, olhando fixamente e com o olho arregalado para ele. Eu não esperava mesmo ouvir alguma coisa desse tipo. Lá ele encontrará algo diferente, mas no mesmo lugar, em Freljord, você encontrará adormecido aquilo que procura. Não peça que outras pessoas façam isso. Talvez seja o seu caminho. Coloco a mão no peito e eu digo: vamos, Ellie. Já temos a nossa direção. Eu faço uma reverência com a cabeça bem sucinta para ele também. Me viro e vou andando até a porta. Antes de você sair, eu saio. Senhor, por favor, sua carta. Você não faz mais parte deste conselho. Eu olho para a carta e jogo ela no chão. Ele olha para você com pesar. Tudo bem, Sr. Sykes. É só papel. É só um pedaço de papel. Quando vocês já saem da rotunda, vocês saem ali da cúpula, você ouve mais um: espere! Duque Azeran, espere! E aí você vê o Tyrus vindo cansadão assim na sua direção. Agora você entende porque o Ryze passou tanto tempo com ele, apesar de não entender porque o Ryze se separou dele. Mas ele chega até você e diz: você tem razão. É só um papel. Por isso, ele levanta 2 dedos na direção do seu pescoço, assim. Tudo bem, eu vou deixando. Ele encosta no seu pescoço e aí você vê que o dedo energiza de azul levemente e não demora até que ele retire o dedo. Você sente como se a água estivesse percorrendo o teu corpo e ela cai pelo teu ombro, escorre pelo teu braço esquerdo, e quando você olha na palma da tua mão esquerda, você percebe 2 bússolas. Isso me levará às runas? Ele disse: esta bússola está dentro de você. Eu acrescentei 2. Uma é para quando você precisar saber onde Ryze está. E ele mostra a palma da mão dele e você vê que tem uma bússola na mão dele. A segunda é quando você precisar saber onde eu estou e o conselho. Eu te convido como membro efetivo, não precisa de um papel. Me traga notícias quando você encontrar Ryze ou a runa que procura. Eu o orientarei se for necessário. Eu fecho a mão e eu dou um abraço nele. Eu agarro ele. Aquilo é muito incomum pra ele, mas você vê que ele se assusta no começo, assim, ele retribui e diz: só não posso. Você vê que ele diz baixinho, mas ele diz pra você ouvir, assim. Ele fala: só não posso permitir que você tome o mesmo caminho que ele. Somos pessoas diferentes com objetivos diferentes. Nem que eu quisesse, seguiríamos o mesmo caminho. Ele acena com a cabeça e diz: boa sorte. Vira as costas e volta para o elevado conselho.